Hello. Olá. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Bom, gente. Pessoal, sejam bem-vindos, todos que vão nos assistir, né? Posteriormente, a gente está iniciando, então, mais uma gravação desse bate-papo Enneagrama, nessa nova série que nós estamos gravando, que é só sobre caminhos de crescimento. E hoje a gente vai começar com cada um dos eneatipos, iniciando pelo tipo 1. Então, a ideia hoje aqui do nosso papo é compartilhar ideias, dicas, sugestões, né? A partir daquela pergunta que está nos norteando agora, que é: eu descobri meu eneatipo e agora o que faz? Então, de novo, essa ideia da gente trocar trocar as nossas próprias experiências, tanto de estudo quanto de atendimento, o que a gente já viu, e compartilhar o que a gente percebe do tipo 1. Não temos nenhum tipo 1 aqui entre nós, né? Mas já tivemos bastante contato em experiências. Mas nós temos as asinhas aí, né? Tem as asas, exatamente. Temos 3 tipos 9 com asa 1. Eu acho que todo mundo se identifica na asa 1, não me lembro direito. E compartilhar, assim, o que a gente percebe que é saudável para essas pessoas, como mais ou menos acontece o caminho de crescimento delas, de desenvolvimento, a partir, né, dessa sabedoria e do conhecimento do Enneagrama. Vamos iniciar, então? Quem é que quer Vale a pena começar lembrando, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, eu achei meu tipo e tal, e o Enneagrama vai me ajudar no que exatamente? Uhum. O Enneagrama vai mostrar onde estão os problemas, onde estão também os caminhos de desenvolvimento. Então, assim, ele é um mapa. Ele não necessariamente traz a solução, ele aponta para a solução. E aí vai depender muito da pessoa abraçar ou não a ideia de cada coisa que ela está visualizando. E quando a gente olha lá o tipo 1 especificamente, né, que a gente sabe que é uma característica um pouco mais rígida consigo mesmo, um pouco mais controlada, né, e que a gente vê que o caminho de desenvolvimento dele parte mesmo para uma flexibilização do próprio tipo. Ou seja, tem um lance lá de ele começar a ser mais flexível, a brincar mais, a dançar mais, a cair na vida, a aproveitar, enfim, tirar um pouco daquela rigidez e daquele crítico interno gigantesco que fala, não, você não pode fazer isso. Então, práticas e exercícios que levam ele a se soltar mais, cair na vida mesmo. Estava até falando agora há pouco a respeito do carnaval, né? Carnaval, assim, para um tipo 1 pode ser uma coisa assim, acho que não rola para mim, né? Muito, né? Tem que soltar muito, né? E tal. E é por aí o caminho para ele, né? Ele tem realmente que cair em umas coisas mais soltas, mais leves, onde ele desliga um pouco esse crítico interno, acessa mais o corpo, acessa mais o coração, mais ou menos nessa pegada. Então, o Enneagrama mostra, né? Que esses seriam os caminhos principais, mas cabe à pessoa abraçar ou não a ideia. E o que eu percebo, né, Lu, é que fazer isso com consciência, né? Porque eu vejo isso, por exemplo, com pacientes ou com pessoas que eu conheço, tipo que, por exemplo, vão lá para a flecha 7, extravasam e depois vem uma culpa gigante porque não tinha uma consciência do porquê que estavam fazendo isso, né? E aí volta aquele crítico muito forte, assim. Então, o Enneagrama traz a olhar este caminho com consciência, entender a necessidade real de fazer isso, a importância de fazer isso. E aí vem a compaixão, tudo que a gente falou naquele primeiro vídeo ali, né, do perdoar para fazer esse caminho todo. Eu acho que principalmente é ter consciência desses padrões, do que a gente comentou lá do se auto-observar, também se perguntar fazer alguns questionamentos do porquê desses padrões, para aí começar a fazer esses movimentos todos aí com consciência, né? Ô, Max, falou um negócio aí que eu achei interessante, né, que a pessoa vai para um outro extremo, né? Então, assim, isso é comum não só no tipo 1, mas em todos os processos que a pessoa descobre algo e aí ele quer fazer o oposto, porque ele não tem sustentação para isso. Aí ele faz aquele efeito pêndulo e volta muito pior muitas vezes. Então, o caminho, assim, que nem os nobres quando vão acessar a raiva, tem que ir aos pouquinhos, não dá para... Porque a gente nunca usou aquilo. Então, quando vai usar, vai sair de qualquer jeito. Então, vai dosando. E a mesma coisa. O tipo 1, talvez ele tenha essa dificuldade de se soltar, de se divertir. Então, assim, vai aos poucos. Né? Não vai enfiar logo o pé na jaca, que depois a culpa vai ser muito grande. E lembrando uma outra coisinha, né, que quando a gente olha o Enneagrama como um todo, né, o ponto 1 é o ponto da aceitação e do não julgamento.
né? A hora que a gente olha para a gente, aceita e não julga, né? Então, o próprio está nos ensinando a respeito disso. O maior desafio dele é também a maior contribuição que ele tem para nós. Legal. Perfeito. Tá bem no tipo 1, olha o que acontece. A Rei e o Felipe querem falar? Pode falar, Rei. Então, isso que vocês falaram eu acho muito importante, porque fazer esse movimento, né, para extravasar, cria-se um lado B, e que é muito difícil depois pro tipo 1 se perdoar disso, né, porque ele age daí de uma forma completamente extremada e diferente do que ele acredita que precisa ser, e totalmente sem consciência, né. E aí, uma coisa que eu percebo, um movimento que um faz é também uma dificuldade de processar emoções, né? Uma dificuldade de processar tristeza, principalmente. Então, aquela coisa de ficar condensando, eu já ouvi assim, de um tipo, parece que tudo que eu sinto vira uma bola aqui de raiva, um ódio, que daí todos os tipos de sentimento acabam se juntando e virando uma raiva, né? E aí fica sustentando aquela, segurando numa indignação, aquela coisa do ressentimento. Se exigindo, e às vezes a dificuldade de soltar e falar assim, eu não dou conta disso, ou aqui não tem o que ser feito, né? E muitas vezes é sentir a tristeza disso, de que tem certas coisas que ainda não dá para mudar, que ainda, né, não está maduro, ou do processo de outras pessoas, ou consigo mesmo. E isso, no fundo, né, quando tem muita raiva acumulada, no fundo, geralmente é uma tristeza profunda. E que eu percebo uma dificuldade grande de aceitar essa tristeza profunda, soltar isso, né? Eles ficam muito tempo segurando, reprime, né, os transformando, sentimentos. e virando tudo em raiva. E bonito isso de falar, porque isso tem a ver com acesso à flecha 4, né? Então, eu gosto muito de pensar também na importância de acessar a flecha desafio como crescimento, né? Como a flecha de estresse como uma possibilidade de crescimento. Então, esse processo de autoaceitação, de se conectar com as emoções, com os sentimentos que estão reprimidos, porque um reprime tudo aquilo que ele julga que é um mau comportamento, que não deveria ser expressado, né? Então, na flecha 4, é tanto o resgate dessas emoções, e se isso for feito com consciência, faz toda a diferença, porque senão é mais chicotinho e punição, né? E ali na flecha 4 também tem a espontaneidade, a autoexpressão do tipo 4, né? A criatividade, é sair daquela regra do tem que ser assim, assado, e todo aquele script, para depois acessar a flecha 7, daí sim, um outro nível de consciência que tem a ver com se permitir, com curtir a vida, que é isso que o Lu estava falando, se jogar, mas não como um efeito vai e vem viciado, né? Que daí fica assim, é muita repressão e daí daqui a um pouco acessa a flecha 7 com rebeldia. Daí não dá certo, porque depois se pune e volta, né? Então, importância, perfeito, desse movimento de autoaceitação, né? Que tem muito a ver com a flecha 4, com chorar, com se permitir sentir. O que eu vejo muito, assim, no tipo 1, no Enneagrama, é quando ele entende que o Enneagrama é uma lista de tarefas para se desenvolver. E aí, como ele já é uma pessoa que vai botar para fazer, tem a capacidade de se organizar, ele consegue ter a disciplina para fazer, ele encara aquilo como mais uma lista de tarefas para se vencer na vida e fazer dentro daquela disciplina que já é do tipo, né? Então, aquilo vira uma autocobrança. Então, ele fala, bom, agora eu tenho que virar isso. E aí ele começa a fazer o checklist do dia, de tudo que ele fez. E como a gente vem falado muito aqui, quando isso acontece, eu estou tentando copiar o meu desenvolvimento. Eu olho e falo, bom, eu na minha essência sou assim, então eu vou tentar impor para mim mesmo que eu me torne aquilo. E eu vou começar a me cobrar a ter comportamentos, muitas vezes, que são forçados. Então, eles são uma cópia de como seria um 7 desenvolvido, né? Que acessando essa flecha da leveza, da alegria, da presença do momento. Então, eu vou tentar fazer isso, mas eu não sei, como vocês falaram, né? Eu não sei bem como se faz isso. E pior ainda seria, né? No caso, às vezes, quando a gente acessa essa nossa flecha de desenvolvimento sem a consciência.
Então eu vou lá, meto o pé na jaca, né? Mas depois eu volto e fico com culpa. Putz, por que eu fiz isso e tal? Então esse movimento sem consciência, ou tanto que no 4, o 1, muitas vezes ele vai lá, acessa os sentimentos, chora, faz da piti, né, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Ele volta triste porque ele acessou os sentimentos e ele extravasou naquele momento. Ele acha que ele perdeu a postura que ele tem naquele momento, mas ele foi lá, acessou o sentimento, chorou, ficou triste, desabafou o que ele precisava, né? Então, quando volta com aquela cobrança de ter ido, você tem a consciência de ter ido até aquele lugar. Eu acho que isso é uma coisa que vale muito a pena, não só para o tipo 1, como o Luciano falou, o 1 ele vem mostrar essa aceitação de quem nós somos, né? Retirar essa cobrança da perfeição, né? Desse perfeccionismo. E ele vai trazer essa ideia de que, bom, as coisas elas são perfeitas do jeito que são e tudo bem, eu aceito isso, eu entendo. Acho que a Monique falou muito bem, tem coisas que eu não vou conseguir mudar, né? Tem coisas que eu tenho que relaxar e deixar acontecer. Eu vou dar um exemplo de um tipo 1 aqui, que foi bacana a experiência dele ter um cachorro, tá? O que aconteceu? O cachorro foi o cachorro primeiro só ficava fora de casa, né? E aí o cachorro foi começando a entrar na porta, ele foi começando a ir, até que um dia o cachorro estava no sofá. Então, para quem sabe o que é um tipo 1, autopreservação, que gosta de cuidar da casa, gosta de tudo limpinho, tudo no lugar, entender que o cachorro, ele relaxa, ele traz amizade, ele traz conforto, ele traz carinho, mesmo que a casa fique um pouco suja, né? Mesmo que tenha uns pelinhos no sofá. Então, essa acho que é uma ideia legal pro tipo 1, assim, dele são trabalhos que ele pode focar em uma coisa, que é uma coisa simples. Vou me permitir ter um cachorro, né? E o cachorro vai estar dentro de casa e ele vai fazer a baguncinha, ele vai fazer e eu vou acessar isso com leveza lá na flecha 7. Tá tudo bem, não faz mal sujar, depois a gente limpa. Então, muitas vezes a pessoa vai querer, legal, vou ter um cachorro. E aí aquilo se torna um fardo na vida dela, né? Porque receita pronta não funciona para ninguém. Você tem que desenvolver o teu processo. E acho que o Enneagrama é bonito por isso. A gente desenvolveu o nosso processo, entendendo quais são eu e o Luciano, esses dias a gente conversou fora e acho que uma coisa que valia falar no primeiro vídeo, que acho que até o Luciano concordou, por onde eu começo o meu processo de desenvolvimento depois que eu descobri o meu tipo? O que mais lhe atrapalha? O que mais está lhe doendo naquele momento? O que mais está ali? Então, escolha uma coisa, não sai atrás de receita pronta, porque o tipo 1 ele vai fazer muito isso. Então, escolha uma coisa que hoje te atrapalha e começa a trabalhar com isso, com um terapeuta, com um coach, você mesmo, enfim. Acho que essa seria, para mim, o mais importante. Assim. E até porque, né, eu lembro uma paciente chegando, tipo 1 também no consultório, e o quanto... Porque o tipo 1 é esse paradoxo, né, que a pessoa vem buscar melhorias, vem se aprimorar e quer se desenvolver. E aí, quando chega ali, entende que, na verdade, às vezes ela tem que fazer o oposto, ela tem que extravasar, ela tem que fazer umas coisas que ela não se permitiu até aqui ao longo da vida toda, assim, isso, como assim, né? Gera estranheza num primeiro momento, e novamente, né? Se não é trabalhado e mostrado, e pode gerar essa culpa ou essa cobrança, assim. Por isso que é um paradoxo para eles, né? Que a gente fala que o 1 é o único que precisa estragar um pouquinho, né? E todos os outros precisam se desenvolver, precisam se trabalhar. A gente brinca aqui, brincando, né? Que precisa se estragar no bom sentido de acessar mais várias opções, experimentar a vida, pôr a mão na lama, né? Então é nesse sentido de experimentar. Tem uma armadilha mesmo, né, no processo do tipo 1, né? Porque ao mesmo tempo que ele está lá se desenvolvendo, ele acaba se aprisionando nesse processo de autodesenvolvimento contínuo, desse aperfeiçoamento. Um termômetro que eu acho que é bem legal a gente observar para ver se ele está realmente no caminho certo de desenvolvimento é o corpo. Então, olha o corpo dele, ele está ficando mais relaxado, as tensões estão diminuindo, ele continua travadão, ele continua sentindo tudo, reprimido, com tudo, sabe, tudo travado. Então, pedir para um tipo 1 começar a observar, você está no caminho certo, teu corpo está ficando mais relaxado, você está sentindo, está conseguindo botar um pouco mais as emoções, as expressões para fora, tanto raiva como emoções do coração e tudo mais. Então, tem uma leitura corporal ali que vale muito a pena ele perceber. Senão ele transforma mesmo o processo de aperfeiçoamento numa nova prisão. Cara, eu vou continuar nesse molde
né, e se perdendo, né? Me vem o ponto, né? O ponto 1 e o ponto 4 são pontos de muita idealização, né? O mundo idealizado. E isso precisa ser muito bem trabalhado também, né? Processo em terapia para flexibilizar essa idealização que é a perfeição já agora, né? Tem que ser nesse momento. E o quanto é difícil aceitar pequenos erros, o quanto de tempo, de energia se gasta ao perceber que pode ter cometido um equívoco, um erro, para provar que está certo, provar que sempre está certo, como se não fosse merecedor da vida, se não for perfeito, né? Então essa é muito forte no assim, essa cobrança pela perfeição já, e isso sustenta uma outra questão que parece que daí ele sempre tem razão, né? E muitas vezes você vê no discurso que tem razão, né, do que eles estão falando que está errado, mas essa razão tem que ser flexibilizada porque tem o tempo das coisas, nem sempre as pessoas estão prontas, e assim, não, eu faço tudo certo, então eu posso exigir do outro que também faça tudo certo o tempo todo, né, cai nessa coisa que é muito E inflexível. eu acho legal quando a gente pensa assim que o trabalho do tipo 1 tem a ver também com sair um pouco desse papel de juiz, né, que critica, que é dono da verdade, para se transformar muito mais uma testemunha da vida, que é esse papel de observador, e a virtude da serenidade vem muito desse mental elevado, né? Então, a gente sabe que o corpo dele, né, um tipo instintivo, sequestra o emocional e fica tudo uma bagunça, e eu vejo que a gente recupera muito, trabalha muito bem com o tipo 1 quando a gente eleva o mental. Então, trabalhar virtudes, como eu observo assim, nos meus atendimentos, que quando as pessoas se propõem a estudar não só o caminho do Enneagrama, então qual é o passo a passo para eu me desenvolver, mas quando elas mergulham em sabedorias, em buscar conhecimento, em buscar um entendimento mais elevado da vida, isso dá parece que vem trazendo essa serenidade para sabe? Esses dias eu estava atendendo uma pessoa que está estudando todo o conhecimento do Bert Hellinger, da constelação sistêmica, da ancestralidade, e como isso vem trazendo uma paz interior, né? Ou às vezes a pessoa mergulha, sei lá, no ramo da filosofia, Ho'oponopono, tantas outras coisas, assim, isso vem trazendo esse mental superior. E uma coisa que eu percebi nos atendimentos também que funciona muito bem é a pausa sagrada, que é quando sente aquela bola de raiva que vem e vai subindo da barriga, é uma coisa que é uma vontade de dizer para o outro que está errado, como é que ele deveria fazer, que aquilo é injustificável, que é aquela coisa que já começa a levantar o dedo, né? E dizer tudo que está errado, assim, conseguir respirar, acalmar e acessar esse mental superior, né? Que daí vem de novo essa coisa, sair dessa posição de juiz, dono da verdade, para entender, e daí vem, se tiver uma asa 9, melhor ainda, né? Porque daí Eu ia falar isso, entender o ponto de vista do outro, né? Não, mas o que está acontecendo aqui, né? Como é que tu tá te sentindo? Qual é a tua opinião sobre o que está acontecendo? E daí a gente assistiu juntos o filme A Cabana, né? A gente assistiu A Cabana. Eu ia falar isso, A Cabana é o melhor filme para tipo isso. Quem é tipo 1 e estiver nos assistindo e ainda não viu o filme A Cabana, tem que assistir aquela cena, né? De quando do julgamento, o ator se coloca nesse papel de juiz, dono da verdade sobre a vida, né? E Deus diz que não, né? Existem outros tons de cinza que estão por trás de tudo isso e a gente não faz a menor ideia. Eu poderia colocar um passo antes, que eu acho que é interessante para o tipo 1, porque eu vejo às vezes por ser esse instintivo, corporal, ele tem um pouco de dificuldade de entender, e aí você falou dessa questão do mental, eu acho que o mental, um desenvolvimento legal para o tipo 1, é quando ele começa a se auto-observar. Por quê? O corpo vai levar ele para fazer as coisas. Então, o que acontece muitas vezes com o tipo 1? Ele está sentado, assistindo TV, de repente ele levanta e começa a varrer a sala, né? Principalmente se for uma autopreservação. Ou ele vai levantar
Se ele for um social, no caso, ele vai levantar, ele vai criticar o comportamento de outra pessoa, né? Se for um sexual, vai cobrar a perfeição no relacionamento. Então, cada um, né, nessa situação. Ou vai reprimir, né, também, muitas vezes. Isso. Quando que ele starta essa ação sem ele sentir mentalmente que ele está indo fazer aquilo, né? Então, a força vem da barriga e ele simplesmente vai fazer a coisa porque aquilo está errado e eu tenho que resolver. Só que ele não pensou que, opa, agora eu vou levantar e eu vou lá e vou resolver aquela situação que está tô sentindo que ela está me angustiando agora. Não, a coisa vai angustiando, sem ele sentir, que vocês falaram, essa bola que vem, né? A hora que ele sente essa bola é porque ele já ficou muito tempo antes juntando coisas na cabeça e já estão cozinhando ele ali dentro. Aquela panela de pressão já está. Então, o tipo 1 começar a reparar, eu acho legal, a gente já conversou com a Rê também, é uma coisa que eu gosto de fazer, é dar nome para essa pessoa. Quem é essa pessoa que levanta e vai corrigir o outro, né? Quando que ela está aparecendo ali? Então, dá um nome, sei lá, é a juíza, né, o certinho, a família já dá um apelido pra gente, muitas vezes, né? O Crica, pode ser um apelido mais gostoso, enfim, mas que seja mais confortável para você. Então, quando que aparece essa pessoa que ela toma a tua consciência e o teu corpo simplesmente vai lá e faz alguma coisa para corrigir a situação que você acha que está errada? Quantas vezes essa pessoa aparece no dia? E aí uma dica bacana que eu dou não só para o mas para todos, você consegue respirar e deixar e fazer a transmutação dessa energia que está te fazendo aquele impulso para ir lá fazer, né? Então são alguns passos. Primeiro eu percebo que está acontecendo aquilo, né? Aí depois eu vejo que aquilo está me angustiando, está dentro de mim. Eu consigo respirar e fazer isso, transformar essa energia, ver o que está acontecendo, sentir isso em mim. O maior tempo que você conseguir manter esse sentimento que você está percebendo em você e ir transmutando ele na respiração, respirando ali, trazendo para o coração, trazendo para a presença, isso é um trabalho de autoconhecimento. Então, isso é o desenvolvimento do Enneagrama. O Enneagrama ele vai te mostrar aonde você tem que observar com mais cuidado. Então, a gente tem aí os instintos que eles vão te botar a direção para determinadas situações, que você vai ficar como um tipo 1, você vai ficar mais atento em determinadas situações, e isso vai te dar eu acho que é o tesão da vida para um. Ele se sente muito bem quando ele está fazendo aquilo que ele acha que ele está corrigindo o que está errado, e a responsabilidade é dele de corrigir o que está errado. Então, quando que ele consegue respirar e relaxar nesse momento? Pode falar. Né? Que junto com isso, Fê, me vem muito essa dinâmica também de ter a percepção de o quanto que eu estou buscando corrigir fora aquilo que eu não consigo corrigir dentro, que é muito forte, a dificuldade de ver os próprios erros, que é a real busca pela integridade. Então, eu acredito que se eu tenho uma falsa crença que se eu corrigir fora, que se o meu parceiro for perfeito, eu vou ser perfeita, estar junto naquela perfeição, que se o meu ambiente for perfeito, organizar as coisas, isso acalma, né? E se o social, a mesma coisa, se eu corrigir todo mundo for perfeito, eu também. Então, é buscar fora o que se perdeu dentro, né? Então, um precisa mergulhar também nesse movimento. Por que eu tô com tanta necessidade de corrigir o outro? E muitas vezes, no atendimento, você percebe que no pulo, ele se pega cometendo falhas, cometendo erros, e é muito difícil, né, para ele se perceber que eles também falham, que eles erraram, né, que tem equívocos também, né, e a dificuldade de se perdoar, de aceitar isso, é uma dinâmica muito forte, né, essa crença de achar que se eu corrigir fora, eu vou estar corrigindo dentro, quando na verdade é o contrário da busca pela integridade, que é quando eu corrijo dentro, e eu integro tudo dentro, eu tenho uma pacificação, né? Eu consigo deixar o outro ser quem ele é, no processo dele, no tempo dele. E que às vezes é muito mais autoaceitação do que corrigir, né? Exatamente. Que é uma autoaceitação, um acolhimento de si, né? Por inteiro, por completo. Todo buscador, né? Esse ponto, se a gente for falar lá primeiro 9, né? A gente integra e se sente presente, e o auto-perdão. Eu acho que o 1 é muito bonito por essa questão que não é só pro 1, pro tipo 1, tudo isso que a gente está falando. Todos nós temos esse raio, e esse processo é para todos nós.
Eu acho que é isso que é bacana, assim. Uma autora que me ajudou muito na minha caminhada, eu com Asa 1, sinto bastante essa energia da autocrítica, do autojulgamento, e uma autora que me ajudou muito foi a Louise Hay, com aquelas obras, né, de auto-perdão, autoaceitação. Quando eu comecei a mergulhar nas afirmações positivas, no acolhimento da Louise Hay, eu entendi o quanto operava um juízo interno de crítica, de severidade, de condenação interior, assim. Então, fica também a dica para quem puder buscar por meditações e trabalhos de amorosidade, né? O Ho Oponopono também, eu já falei, essas leituras de eu confio, eu agradeço, eu entrego, eu aceito, né? Então, quanto mais as afirmações positivas, que é esse jeito mais amoroso de falar com a gente mesmo e mais positivo no dia a dia, para mim, pelo menos, sempre funcionou muito bem. Eu acho que também é uma opção, assim, são recursos que a gente pode ir implementando, né? Vale a pena lembrar também da questão que eles aprendem muito com as crianças, né? Um entrando na vibe das crianças, que assim, aquele improviso, aquela ingenuidade, tá tudo bem do jeito que tá, lambuzou, errou, quebrou e tá rindo de tudo. Entrar nessa vibe onde não há muito controle das coisas fluem, né? Então eles aprendem muito convivendo com criança e voltando a ser aquela criancinha lá, né? E isso é bem legal, assim também como atividades que envolvem bastante improviso, né? Dança, o próprio teatro, né? Qualquer coisa que ele faça, eu não tenho nem ideia do que vai acontecer, não está no meu controle, não vai ser nada. Eu vou pegar, desenhar qualquer coisa e ficou feio, ficou bonito, tô nem aí, porque não é isso que tá. É o processo, é a brincadeira, é extravasar, né? A gente vê muitas vezes aqueles artistas que pegam um monte de tinta, joga na parede, faz aquela puta lambança. Cara, pede para fazer isso, que ele vai sentir, né, cara? Uma coisa que a Rê comentou, né, essa questão que, na verdade, tudo que está incomodando o que está acontecendo lá fora é para ele se perguntar, tá, o que está acontecendo aqui dentro, né? E acho que é uma pergunta a se fazer muito o que eu estou sentindo o tempo todo, né? O que eu estou sentindo para não deixar esse ressentimento ficar vindo, e não é sobre lá fora, muitas vezes, é muito aqui dentro. E o Lu falou agora de criança, me lembrou desse movimento deles, assim, que na verdade talvez em algum momento tenha percebido que para ser amado, talvez tivesse um caos no externo, e ele precisava ter uma ordem, né, ou organizar alguma coisa ali, ou mesmo organizar, se está organizado dentro de si para conseguir ser amado, ser aceito. Então, hoje, às vezes, é muito difícil ele não seguir esse padrão, porque ele está em busca disso, dessa aceitação, como todos nós, né? E por isso que é só entender que, na verdade, o retorno para essa criança que o Lu está falando é vivenciar que, às vezes, aquilo que ele não vivenciou tanto lá na infância, que ele não se permitiu tanto ali, né? Brincar, se jogar. Não era estimulado, né? Não era permitido. Não era permitido toda essa parte lúdica, né? Então, voltar para esse coração criança mesmo e se permitir. Isso é legal de relembrar, né? Legal de relembrar que a flecha de crescimento é um resgate daquilo que a criança sentiu que ela não podia expressar, né? Que ela não teve espaço para aquilo, né? Então, sempre o coração criança, que a Márcia falou, tem a ver com a nossa flecha de crescimento, né? Então, no caso do tipo 1, é poder integrar de novo a criança que não foi permitida, né? Brincar, ser espontânea, ser criança, né? Eu acho legal também a questão da cura com os pais, exatamente, né? Esse resgate, essa criança interior, dependendo de cada instinto que a pessoa manifestar, né? For ali o seu dominante e também o seu reprimido, vamos pensar assim, essa cura com os pais, né? Essa cura com aquela criança que em algum momento ela se machucou e achou que deveria ter que levar a vida de uma determinada forma. Ressentimento então, com relação aos pais, né? Exatamente. Então, dentro da cura dos instintos, vai passar muito essa cura com os pais, né? E lembrando que necessariamente, e até a Marta pode falar, vocês podem falar mais sobre isso, que vocês entendem mais, não é o que a criança passou exatamente no momento, mas sim que ela entendeu daquele relacionamento com os pais. Os pais, eles não fizeram exatamente aquilo. Você entendeu, nós entendemos que aquele momento foi daquela forma.
E aí a minha máscara, ela surge naquele momento para falar, opa, para eu sobreviver a essa situação, eu vou ter que ser assim. E aí a gente vai cada vez mais, né, como se fosse um curativo, a gente vai refazendo esse curativo, mas num tiro de baixo, só vai colocando mais curativo em cima. E nem vê como é que tá a ferida. Só fica aquela ferida, né, feita, e eu colocando curativos cada vez mais, que é reforçando essa máscara do meu tipo, eu vou reforçando quem eu sou, para eu tentar fugir daquela ferida. Então, o que o Enneagrama ele vai fazer? Ele vai devagarinho, dependendo da escola, né? Dependendo de onde a gente aprende, alguém vai lá, arranca o esparadrapo de uma vez e mostra, tá vendo a ferida aqui, ó? Ou você pode ir com cuidado, observando essa ferida dentro de um processo de cura, dentro de um processo terapêutico. E aí a importância da cura tua, não que você vai lá, principalmente com tipo 1, é importante falar isso, você não vai lá arrumar os seus pais. Você vai arrumar o que você entende dos seus pais. O que você percebeu que foi o relacionamento com seus pais. Não que você tem que ir lá e falar, bom, agora eu vou arrumar minha mãe, agora eu vou arrumar meu pai. Vou ensinar para eles como é que é certo. Não, você cura seus pais dentro de você. Não vai lá curar eles. Perfeito. Tá? Acho que isso é bacana falar. Então a questão da frase perdida, até que vocês estavam falando, né, dessa parte mais da infância, a frase perdida da infância, né, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa correta. Lembrando que, na essência, eles são os filhos dos deuses, os anjos, eles são puros, eles são a folha branca, sabe aquela coisa da bondade, né? Então, assim, eles têm isso dentro deles e é a grande contribuição que eles trazem para a gente, né? Do que é ser essa integridade limpa, branca, né? Não tem nada de sujo neles, né? Então, assim, na essência. Então, vale muito a pena lembrar eles terem consciência disso, falar, no fundo, vocês já são tudo isso. Só né? fazer, para. Não precisa mostrar que já é, né? Já é. É só seguir a vibe e pronto. Relaxar um pouco e seguir essa pureza, né? É uma coisa que eu admiro muito no tipo. Então, ele tem essa pureza é uma coisa, é uma pureza instintiva, que é uma coisa maluca, né? Você pensa em toda a força do instinto para ir lá e fazer, destruir, mas não fazer leve. Quando ele chega nesse ponto, ele sabe o que é o certo, ele tem essa consciência do perfeito, né? Não daquele perfeccionismo, mas ele sabe na essência dele o que é o perfeito. Qual é a decisão mais elevada, né? A causa elevada. A causa elevada, né? Que quando a gente estuda Enneagrama, sempre se cita o Mandela também, né? Como um exemplo, tipo 1, que é apesar do que fizeram comigo, ou apesar do que, né? No caso da infância, o que eu entendi que aconteceu também, mas é o que é o correto, o que é o mais elevado de ser feito, né? Isso é muito bonito. Assim, eu acho legal como é que é. Se eu não me engano, é o Al Gore, né? Que é o das Nações Unidas também, que é um tipo 1, se eu não me engano. O Gandhi. Se eu estiver falando besteira, ele me corrige depois. Mas assim, o que é? Ele canalizou essa vontade de corrigir o mundo para, eu acredito que ele seja um social, vamos salvar a natureza, né? Então vamos corrigir. Então é uma causa elevada, e acho que é legal colocar isso, quando ele sai das... Eu não sei se é certo falar isso, se é bom falar isso, mas vamos lá. Quando ele sai daquelas causas pequenas, né? Até vocês me ajudem. Quando eu realmente conecto, que acho que é uma ida para flecha 4, me conecto com quem eu sou de verdade, porque o tipo 1 ele tem dificuldade em relaxar e ter o hobby, ter o prazer, Então, quando ele sai do corrigir o parceiro, do corrigir os amigos, né, do social, ou de ficar arrumando a casa, qual que é a minha causa realmente que existe, meu real propósito que eu tenho, que a minha alma pede para que eu faça aquilo, né? Então, eu acho que esses líderes que eles despertaram muitas vezes para esse propósito, que o fica um pouco perdido, que ele tem muita dificuldade nos trabalhos que eu tenho com o tipo 1, de achar esse propósito mais profundo, porque ele está preocupado em controlar o externo, que foi o que a gente falou aqui. Então, ele bota essa intensidade dele para ficar controlando as coisas fora, né? Quando ele começa a observar para dentro, ele acha o propósito dele e ele bota toda essa energia dele para causas maravilhosas. Né? Que podem ter uma casa limpa, maravilhosa, linda, mas agora com presença e consciência. Né? Que é lembrando, né? Não é que não vai ter raiva, todos nós temos raiva, é um sentimento, não é isso que a gente está falando de não ter, acessar a serenidade não é isso, mas é tendo consciência, o que eu vou fazer, qual é a ação que eu vou ter, né? Acho que o que você está falando é
com propósito, né? Algo que vai me trazer essa serenidade e não uma busca, um ciclo vicioso de atrás, aí o próximo, e agora? Porque não completa, na verdade, né? Agora, quando é esse propósito, traz essa serenidade aí, realmente, né? Ele tem realmente que acessar a raiva, né? Essa raiva é uma energia poderosíssima de movimentação. Grande, né? Que a gente Aceitar estava que ele falando. tem essa raiva, não reprimir e canalizar para realizar o que ele tem que fazer. O Felipe trouxe um aspecto interessante que a gente vai lembrando, mas para todos os tipos, né? Que conforme vai subindo o nível de consciência, o que você materializa já não é mais para você, já não é para a pessoa que está próxima, é já para algo mais coletivo. Então vai subindo, vai abrindo o campo, né? A materialização de toda essa, vamos dizer, energia espiritual, essa pureza que está dentro, ela vai abrindo, né? Você vê Gandhi que fez e tudo mais. Então, é um processo natural, mas que precisa, sim, de um movimento de aceitação. Eu tenho raiva, sim, vou deixar ela sair, vou canalizar, vou acessar as minhas emoções e tá tudo certo do jeito que sair. Por isso que antes de ir para fora, é ir para dentro, né? Porque senão Total, consegue total. ir levando nesse nível aí, né? Então, é nesse sentido de, e aí, o que eu preciso olhar para mim e me aprimorar, ou cuidar, ou olhar para o meu sentimento, enfim, aí vai. Para autodesenvolvimento, né? Rê, tu ia falar alguma coisinha também? Não. Acho que... Achei que tu ia falar e depois não voltou. Muito bem, então já estamos terminando aqui nosso tempo. Acho que foi bem legal, né? A gente conseguiu passar por vários aspectos do tipo 1. Alguma mensagem final? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu tô sentindo. É comum, né? A gente aprender dessa questão da aceitação, né? Isso serve para todos nós. Aceitar, não julgar, né? Olha, como o mundo seria se a gente aceitasse mais as pessoas e julgasse menos. E que é uma energia muito na essência, né? Aceitação das pessoas como elas são e tudo bem, tá tudo certo. Né? Estamos juntos. Começar, acho que na própria aceitação, né? Aceitação pessoal, né? Sim. Então, acho que é esse trabalho, e tirar esse olhar do externo, excessivo, né? E voltar pro meu interior. E, principalmente, acho que a gente falou aqui, que fica uma dica maravilhosa, é a amorosidade a hora que a gente olha para esse interior, as práticas que podem trazer essa amorosidade, como o estado do Ho'oponopono, afirmações positivas. Então, trazer esse olhar. Tem um exercício que eu faço que é bem bacana. Pega uma fotinha de você pequenininho, naquela fase que você acha que você era mais queridinho, mais bonitinho, e conversa com você sempre lembrando dessa imagem de você pequenininho. Isso não é só para é para todos nós, né? Mas a amorosidade na hora de conversar com nós mesmos. Acho que isso é o mais importante. Lindo. E não é sobre eliminar a raiva, né? Mas também como, e principalmente colocar ela a serviço de algo maior e não só de uma reatividade. Porque a raiva é realmente muito poderosa e ela constrói muitas coisas, sim, a partir da hora que a gente consegue sustentar ela, né? E não reagir através dela. Então também tem um grande aprendizado com essa energia tão poderosa para todos nós. Que lindo, que lindo. Então tá, gente, terminamos aqui. Um abração e até o nosso próximo vídeo, tipo 2. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Tchau.